Estamos aí continuando com as nossas pequenas revisões com a estrutura do átomo e os seus elementos químicos, não é, turma? Vamos nessa. Com a descoberta do nêutron, ficou justificada algumas dúvidas que existiam até então. O físico inglês Mozell, ele propôs que o átomo seria identificado pelo número de prótons que ele possui no seu núcleo. Essa grandeza passou a ser chamada de número atômico e representada pela letra Z. Então, a gente pode identificar um átomo pelo seu número atômico, isto é, pela quantidade de prótons que ele aparece em seu núcleo. Como a massa do próton é aproximadamente 1836 vezes maior do que a massa de um elétron, grande parte da massa do átomo encontra-se em seu núcleo. Essa massa do átomo foi denominada número de massa e representada pela letra A. Por que a gente não leva em consideração o elétron? Porque a massa do elétron, comparando com a massa dos prótons e nêutrons, é muito pequena e é considerada desprezível. Então, a massa do átomo seria dada apenas pela massa dos prótons e pela massa dos nêutrons. Como essas massas são unitárias, basta a gente somar essas duas quantidades e teremos o número de massa do átomo para sua massa. Vejamos a primeira aplicação. Muito fácil, viu, galera? Vocês têm condições de responder com certeza. Um átomo possui 20 prótons, 22 nêutrons e 20 elétrons. Quando se trata de um átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. Os prótons e elétrons aparecem em quantidades iguais. A massa do próton e a massa do nêutron são as massas que contribuem para a massa total do átomo. A massa do elétron é considerada desprezível. Então, respectivamente, qual o número atômico e qual o número de massa desse átomo? Bom, o número atômico, como é que a gente calcula, gente? Pelo número de prótons. Quantos prótons tem esse átomo? 20. Portanto, o número atômico desse átomo será 20. E o número de massa? Nós vamos calcular o número de massa somando a quantidade de prótons ou o número atômico com a quantidade de nêutrons. Não levamos em consideração o elétron, presta atenção nesse fato, tá? Massa do elétron é desprezível, muito pequena. Então, o átomo apresenta 20 prótons e 22 nêutrons. Somando essas duas grandezas, nós temos 42. Prestem atenção no respectivamente. Número atômico, número de massa. Número atômico, 20. Número de massa, 42. Então, qual alternativa tem 20 e 42 nesta ordem? A letra D. Vamos para mais outra questão. Fácil, fácil, fácil também. Um átomo de certo elemento químico tem número de massa 144. Número de massa, ele já está dando a soma dos prótons com os nêutrons. E número atômico 70, ou seja, só os prótons. Podemos afirmar que o número de nêutrons que encontraremos em seu núcleo é, ora, o número de nêutrons é dado pela diferença entre a massa e o número atômico, ou seja, se do número de massa eu retiro o número de prótons, o que vai me sobrar? O número de nêutrons. A massa dele, 144. Se eu retiro daí o meu número atômico, o meu número de prótons, 70, vai me sobrar o quê? 74. Entretanto, nós podemos afirmar aí que o número de nêutrons desse átomo é 74. Alternativa B é a alternativa correta. Íon. Ora, o que é isso? Um átomo em condições especiais adequadas, ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons. Isso a gente vai estudar lá em ligações químicas. Nesse caso, ele passa a ter um desequilíbrio elétrico. A quantidade de cargas positivas ficará diferente da quantidade de cargas negativas. Numa situação dessa, o nosso átomo ele passará a ser chamado de íon. Quando um átomo recebe um ou mais elétrons, a sua carga fica negativa e terá como nome especial ânion. Vamos levar como exemplo o flúor, que tem número atômico 9. Se ele tem número atômico 9, ele vai ter 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Ele terá a característica de receber elétrons.
O flúor, ao receber elétrons, ficará com desequilíbrio, ou seja, uma carga negativa a mais. E aí, ele terá essa representação e a carga negativa é dada lá em cima do símbolo dele, do lado superior direito. Quando um átomo perde um ou mais elétrons, a sua carga fica positiva e terá como nome especial cátion. Vamos levar em consideração aí como exemplo o sódio. Ele tem número atômico 11. Se ele tem número atômico 11, turma, ele terá 11 prótons, isto é, 11 cargas positivas e 11 elétrons, 11 cargas negativas. Ele, ao perder o elétron, ele passa a ter um próton a mais. Isso fará com que ele tenha uma carga positiva e unitária. E aí ele é um íon cátion. Essa carga é representada na parte superior do seu símbolo. Em resumo, íon, entidade formada quando um átomo ou conjunto de átomos adquire carga elétrica diferente de zero, isto é, ele perde ou ganha elétrons. Cátion é o caso especial do íon, que tem carga positiva. Isso quer dizer que o átomo inicial ou conjunto de átomos iniciais perdeu elétrons. Ânion é quando a sua carga é negativa, isso é, o átomo ou conjunto de átomos ganhou elétrons. Notação geral. Nós representamos as coisas que estudamos até agora, tipo, que elemento químico é, qual o seu número atômico, qual o seu número de massa. Se for um íon, qual a sua carga? Através de uma representação mais simplificada. Essa representação tem o símbolo do elemento químico, o número de massa que vem do lado esquerdo superior, em alguns casos, lado direito do símbolo do elemento. Terá o número atômico, que virá sempre do lado esquerdo inferior do símbolo do átomo. Vejamos um exemplo. Aí eu tenho símbolo Fe. Que elemento químico tem símbolo Fe? Vamos lá, galera. Pensou? Isso mesmo. É o ferro. Qual o número de massa do ferro? Desse daí. O número de massa ele está representado no lado superior esquerdo do seu símbolo. E lá nós temos o 56. Então, o número de massa do ferro é 56. O número atômico, que é aquele número que identifica os diferentes tipos de átomo. É esse número que está do lado esquerdo inferior do símbolo dele. Para o ferro, 26. Portanto, o número atômico do ferro, 26. Aí nós temos, para o átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. O ferro, ele tem número atômico 26, portanto, 26 prótons, 26 elétrons ele tem. Mas se o ferro originar um íon, o ferro origina o íon cátion, de carga 3+, podendo originar também o íon ferro de carga 2+. Em questão aí nós temos de carga 3+. O que é um íon? É aquela espécie química em desequilíbrio elétrico, no qual a espécie inicial, que era neutra, ou ganhou ou perdeu elétrons. Se ele é um cátion, é porque a espécie inicial perdeu elétrons. Só elétrons, preste atenção a isso, tá, turma? Não modifica o número de prótons, não modifica o número de nêutrons e nem modifica as grandezas que dependem apenas dessas duas partículas. Aí eu tenho o cátion do ferro. Por que cátion? Porque a carga elétrica dele é positiva. Massa, 56. Não alterou a massa, gente. Por quê? Porque o número de massa depende apenas de prótons e nêutrons e não depende do elétron. Número atômico, 26. Alterou? Também não, turma, porque o número atômico depende apenas do número de prótons. Prótons, ele continua tendo 26. Elétrons, 23. Por que 23? Presta atenção aí na carga desse íon, gente. É mais 3 ou 3+. Isso quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. Se ele neutro teria 26, ele perdendo os 3 passará a ter 23. E o número de nêutrons não vai alterar. Será a diferença entre o número de massa e o número atômico. 56 menos 26, 30. Mais.
Temos aí agora um ânion. O ânion de quem? Do oxigênio. Por que ânion? Porque a carga dele é negativa. Percebeu? 2 menos. Massa continua a mesma, mesmo motivo. A massa depende apenas de prótons e nêutrons, não depende do elétron. O íon, comparado com o seu átomo inicial, troca apenas a quantidade de elétrons. Ele terá número atômico 8, terá 8 prótons. Mas e o número de elétrons, gente? Se ele é um ânion, é porque ele ganhou. Ele tem duas cargas negativas, então ele ganhou 2 elétrons. Ganhando 2 elétrons com os 8 que ele tem, ele passará a ter 10. O número de nêutrons continua o mesmo. 16 menos 8, 8. O outro íon. Ele é o ânion de quem? F, símbolo químico do flúor. Qual o número de massa? 19 é o valor que está do lado esquerdo superior, 19. Número atômico é o número que está do lado esquerdo inferior, 9. Prótons é igual ao número atômico, 9. E elétrons, olha aí o detalhe, presta atenção, ele tinha 9, mas ganhou 1 porque ele é um ânion. Ele ganhou 1 porque em cima tem essa carguinha 1 menos, então foi adquirido um elétron, passará a ter 10. Número de nêutrons é a diferença entre a massa 19 e o número atômico 9. 19 menos 9, 10. Outro íon, ele é positivo, portanto, cátion. K é o símbolo de que elemento? Potássio. Por que potássio tem símbolo K? Só lembrando, alguns elementos químicos têm um símbolo tirado do seu nome em latim. O potássio em latim se chama Kalium. Número de massa, 39. Olha o número que está do lado esquerdo superior, viu? Número atômico, lado esquerdo inferior, 19. Prótons, não mudou, só mudou elétrons. Lembre sempre. 19. Como ele perdeu um elétron, porque ele tem uma carga positiva, ele passou a ter 18 elétrons. E os nêutrons? É a diferença entre o número de massa 39 e o número atômico 19. 39 menos 19, quanto é, turma? Isso mesmo, 20. Vamos agora para alguns exercícios. Assinale abaixo a alternativa que representa de forma correta a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, respectivamente, do íon. Observem aí, eu tenho Ba, símbolo químico do bário. Do lado esquerdo superior, 138 é o número de massa, soma de prótons com nêutrons. Do lado esquerdo inferior, 56 é o número atômico dele, diz o número de prótons também. E o 2+, é que ele é um íon cátion. Se ele é um íon cátion, é porque o átomo original dele perdeu 2 elétrons. Então, ele vai ter 2 elétrons a menos do que o átomo inicial. Então, vamos lá. Número de prótons não mudou, 56. Número de nêutrons é a diferença entre o número de massa, 138, e o número atômico, 56. Essa diferença é 82. E o número de elétrons, gente, ele é cátion. Tem duas cargas positivas. Ele perdeu 2 elétrons. Se ele tinha 56, perdeu 2 elétrons, ficou com 54. Exatamente isso que você pensou. Que alternativa traz esses valores? 56, 82 e 54. Alternativa B. Fácil, não foi? Isso. Eu sei que você é capaz. Você está compreendendo, tá? E vamos para mais outro. Sobre as propriedades do íon sulfeto, enxofre, tá? Símbolo S porque vem do latim sulfo. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, o enxofre, ele tem qual número de massa? 32. Não esqueçam, íon só tem alterada a quantidade de elétrons em relação ao átomo inicial neutro. Número atômico, 16. Número de prótons, também 16. E o número de elétrons? Ele é um ânion. 2 menos é sua carga. Isso quer dizer que ele ganhou 2 elétrons. Se ele tinha 16, agora ele vai ter quanto? Vamos fazer essa sominha. 16 mais 2,
18, perfeito. E o número de nêutrons? É a diferença entre o número de massa 32 e o número atômico 16. 32 menos 16 dá quanto, turma? Isso mesmo, 16. E aí vamos analisar. Ele contém 14 elétrons? Falso. Ele tem 18 elétrons. Ele contém 16 nêutrons? Sim, ele contém 16 nêutrons. Verdadeiro. Apresenta massa atômica 30? Não, a massa atômica dele é 32. Falso. Apresenta número atômico 18? Não, porque o número atômico dele depende do número de prótons e o número de prótons é 16. Falso. A sequência correta é o quê? V, não, F, V, F, F. Alternativa A. Perfeitamente isso, turma.